Então, irmãos, boa noite. Vamos começar nosso encontro de hoje. Prazer estar aqui com os irmãos, né? Estamos nos aproximando aí do inverno, né? O outono começou agora, mas eu anseio, a minha alma anseia pelo inverno, pelo frio, pelas estalactites, pelo vento, pelas árvores sem folha. Meu barato. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, que é o que nós estamos estudando, né? Vamos ler Jeremias 23 e 24. Depois vamos ler Jeremias 32, 17 a 19. Nós estamos dando continuidade ao que nós já começamos, que é exatamente o estudo bíblico sobre como se deu o processo de caminhada de Israel, do estado que ele estava até o cativeiro, e o nosso foco, o nosso olhar está todo em cima de Jeremias, que é o mensageiro, né, o porta-voz de Deus nesse momento. E hoje eu quero enfatizar um olhar assim, bem doutrinário, né? E quando a gente fala doutrina, a gente está falando de ensino. Quero enfatizar assim, um aspecto bem bíblico, bem teológico, no sentido de que a Bíblia é um instrumento de revelação do caráter, das características de Deus, né? Deus se revelando através da Escritura. E é uma parte assim, das características de Deus que eu acho muito bacana, que é a onipotência, onisciência e onipresença, que está embutido, está inserido no texto de Jeremias. Então, antes de ler, vamos orar, né, para Deus iluminar nossa mente, tirar nossa ansiedade, né, nossa agitação, para a gente poder pensar e avançar na presença de Deus. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui, eu e meus irmãos, mais uma vez, como todas as semanas, estudando a Tua Palavra. A Tua Palavra é luz para a nossa mente, para o nosso coração. A Tua Palavra nos ajuda a pensar melhor, a andar melhor na Tua presença. Então, que o Senhor nessa noite nos abençoe, nos dê clareza, nos dê condição de usar a Tua Palavra como instrumento para a melhoria da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa fé. Ó Deus, ajude a arrumar o nosso coração, segundo o Teu querer, segundo o Teu olhar. Enche o nosso coração de esperança. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos, no Teu santo nome, no Teu poderoso nome, Jesus. Amém. Vamos ler então Jeremias 23 a 24. Diz o Senhor: sou eu apenas de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em seus esconderijos, sem que eu veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Jeremias 23 e 24. Vou ler novamente. Diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Tá bom? Agora vamos ler Jeremias 32. Eu estou usando a versão Almeida século 21, tá? É a versão que eu estou usando. Jeremias 32, agora 17 até o 19. Ah, Senhor Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, retribui o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Teus planos são grandiosos, Teus feitos poderosos. Teus olhos veem todo o procedimento dos homens, a fim de retribuir a cada um segundo o seu procedimento, segundo merecem os seus atos. Amém? Então, Jeremias agora vai começar a vai passar nesse momento, né, da sua caminhada aí, a fazer um discurso teológico. Em que sentido? Né? O que a gente chama de discurso teológico? Fazer teologia é tentar entender Deus de alguma forma, né? Teologia é estudo sobre Deus.
Então Jeremias tem a sua própria teologia. É assim mesmo, celular é assim mesmo. Ele toca no momento inconveniente, ele chama a atenção de todo mundo, e você tenta desligar, mas ele tem vida própria, ele está endemoniado, ele não desliga. Ele fica ali, né? E você vai tentando, desesperado. E quando ele toca dentro da bolsa, você tenta achar, ele não encontra. Né? Ele se esconde igual um ser espiritual, né? Ali em algum lugar. É assim mesmo. Então, voltando ao assunto, né? O que é a teologia? A teologia é o nosso estudo sobre Deus, né? O nosso olhar sobre Deus. Todos nós temos uma teologia particular. Porque todos nós cristãos temos a nossa experiência com Deus, particular, pessoal. Então, se você tem a sua experiência com Deus, você tem a sua teologia. A sua teologia. A maneira como você entende, enxerga e percebe Deus. Então, vamos pegar um exemplo bíblico. O exemplo de Davi. Davi era um soldado, né? Um guerreiro, um lutador. Então, muitas vezes ele vai comparar Deus com espada, com escudo, com elementos de guerra. O Senhor é o meu escudo, o meu sol, a sua palavra é escudo e broquel. O Senhor é a minha rocha, o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha cidadela. A experiência dele particular faz com que ele tenha uma leitura sobre a maneira como Deus é, como ele age, como ele pensa. São as percepções sobre Deus. E isso é o que eu estou chamando de teologia própria. Todo mundo tem a sua própria teologia. Errado ou certa, isso é outra questão. A questão número 1 é essa. Todo cristão, teoricamente, tem a sua própria teologia. Onde é que entra a Bíblia nesse negócio? É que a Bíblia vai ajudar a consertar, aprumar, corrigir, focar essa teologia de forma correta. Porque pode ser que a minha impressão sobre Deus esteja errada. E aí, é nesse momento que entra aquela frase que a gente usa nas aulas, nos seminários, que a experiência não pode prevalecer sobre as Escrituras. A Bíblia vai corrigir, ela é a nossa medida, ela vai ajustar. Você pode ter tido uma experiência, aí a Bíblia vai dizer, é boa, não é, ok, não ok. A Bíblia vai nos ajudar a pensar. Por quê? Porque a própria Bíblia traz também uma teologia. Ou seja, a própria Bíblia vai dizer como Deus é, como Ele age. Deus tem algo para falar de si mesmo. Eu vou dizer o que eu acho, cada igreja vai dizer o que acha, os escritores vão dizer o que acham, e Deus vai dizer o que Ele quer dizer sobre si mesmo. Ele vai dizer o que Ele quer dizer sobre si mesmo. Né? Por exemplo, esse versículo que nós lemos aqui, né? Ele é bacana. Tem uma música famosa que a gente canta, não importa o autor, tal, ela tem uma frasezinha que diz assim, és Deus de perto e não de longe. Pronto. A música é bonita, ok, a gente canta, fica feliz, gosta, não tem problema nenhum. Aí o versículo que a gente acabou de ler vai dizer o seguinte, eu sou Deus de perto e também sou Deus de longe. Aí o que significa? Deus veio no culto, beleza? Da sua igreja, sentou na cadeira, participou do culto, cantou a música, levantou a mão e no final ele levantou o dedo assim, posso fazer um comentário? Então, não é assim não, está quase certo. Ou seja, a Bíblia vai trazer as impressões, as declarações, as colocações, as características ditas, declaradas pelo próprio Deus. Ok? E o texto de Jeremias vai nos mostrar um pouco dessa teologia. A gente já começou a falar sobre isso, né? Então vamos voltar nas aulas anteriores para quem está acompanhando essa série de estudos. Jeremias é o porta-voz de Deus, ele está ali para anunciar o juízo. Olha, vocês quebraram as alianças, os pactos, e agora vem a correção. E Jeremias vai dar os motivos pelos quais a correção será aplicada. Um dos motivos é a arrogância do povo de Deus. O povo de Deus é arrogante, ele acha que pode fazer o que ele quer.
o que ele pensa. Ele ignora Deus em muitas coisas e até chega a declarar algumas vezes que Deus não sabe de tudo, né? Ele não vê tudo, ele nos abandona, né? Tenho minhas dúvidas. Outro dia eu li uma declaração no Twitter de um determinado teólogo brasileiro, ele dizendo o seguinte: se Deus permite que isso aconteça, ele escreveu no Twitter, ele estava se referindo a esse ataque químico que teve agora, vocês estão acompanhando na televisão, esse ataque com armas químicas que teve agora na Síria, né? E as crianças, não sei se você viu os vídeos, as crianças se contorcendo no chão, tendo convulsões, né? E esse teólogo brasileiro escreveu: se Deus sabia, se Deus permite que isso aconteça, está mais para um Deus pagão do que para um Deus cristão. O teólogo falando. E por que ele fez essa declaração? Porque ele ficou chocado, né, com o que aconteceu. Então, dentro das ideias que ele tem, os conceitos que ele tem na cabeça sobre Deus, esse tipo de situação não encaixa de jeito nenhum. Então a teologia dele entrou em colapso, né? A ideia dele sobre Deus entrou em colapso, ele não concorda, ele acha que isso é impossível, não pode acontecer, então ele reclama. Ele prefere acreditar, e é esse o gancho que eu vou puxar agora, ele prefere acreditar que Deus não sabia, que Deus não viu, que Deus não está participando, porque ele criou uma imagem sobre Deus lá, e essa imagem indica que Deus não participa dessas coisas. Então ele prefere acreditar, prefere reproduzir que Deus não sabia. E às vezes nós também pensamos essas coisas. Coisas que não batem com o que a Bíblia diz. Ok? Então Jeremias está falando com o povo, com uma comunidade que pensa às vezes que Deus não sabe, que Deus não vê, que Ele não está ali, que Ele não participa de tudo, que apesar de haver uma aliança, a coisa não é assim como a gente pensa, tá, mas aí Jeremias então vem com uma revelação, com uma proposição teológica. Ele vai dizer o quê? Deus está presente em todos os lugares. Você acha que Ele não está ali, mas Ele está. Você acha que Ele não está vendo, mas Ele viu. Você acha que Ele não sabia, mas Ele sabe. Então isso é uma colocação, uma expressão teológica. Em que sentido? No sentido de que o próprio Deus agora está dizendo, está falando como Ele é. O próprio Deus está dizendo como Ele é. Eu estou presente em todos os lugares. Agora, como é que Deus está presente? Fisicamente? O que vocês acham? É sinistro, né? Você olha para a direita, Deus. Olha para a esquerda, Deus. Olha para frente, Deus. Você vai ficando meio maluco, né? Isso me lembra, já até que falei sobre isso aqui, isso me lembra um desenho que tem antigo, do Drup, lembra do Drup? Não lembro não, isso é de uma geração do século passado, né? O Drup era um cachorrinho que tinha, acho que ele era policial, florestal, sei lá, detetive e tal. E no desenho, cara, ele vai pegar o coiote lá, ele está em todo lugar. O coiote enlouquece. Tem uma hora que o coiote fica desesperado, foge para o fundo do mar. Lá no fundo do mar tem uma ostra. A ostra abre e está o Drup dentro da ostra. Ele enlouquece com o cachorro. O cachorro dele deixa ele maluco. E aí no final do desenho, quando a câmera afasta assim, dá uma panorâmica, tem milhares de cachorros iguais. Todos eles com a mesma carinha, falando em coro. Aí o lobo fica maluco, porque o cachorro vai propor uma onipresença, mas não é disso que o texto está falando. Deus está presente em sua majestade e poder. Ele preenche todos os espaços com a sua glória, com uma natureza que é diferente da nossa. E o fato da natureza de Deus ser diferente da nossa é que faz com que às vezes a gente perca essa perspectiva. Na nossa cabeça, no nosso coração, parece que Deus não está presente. Por quê? Porque para o ser humano é difícil. Para a gente perceber presença, tinha que ser alguém que você pudesse tocar, olhar. Como Deus não é tangível, tocável, como Ele não é físico igual a nós, então a impressão que a gente tem é que Ele não está. Mas aí Ele vai te contar um segredo. Assim, você acha que eu não estou, mas eu estou em todos os lugares. Então vamos ler os textos. Queria que cada um de vocês abrisse Salmo 139, 7, Atos 17, 27 e 28, Efésios 4, de 8 a 10. Por favor. Sim.
Isso. O salmista, né, do Salmo 139, né, falando sobre essa característica de Deus. E vocês lembram do Salmo, não lembram? Se eu subir ao céu, se eu me esconder no mais profundo abismo, se eu me esconder no meio de densas trevas. Ele vai dando um monte de exemplos para dizer que ele não consegue fugir de Deus. Essa é a sensação do salmista, de que ele está cercado por Deus em todos os lugares. Atos 17, 27 e 28. Nos movemos. Isso, muito bem. Muito bem. Efésios 4, de 8 a 10. Quem achou pode ler. Isso, bacana. Você está vendo o que Paulo está falando de Jesus, né? Ele está dizendo que Jesus preenche todas as coisas. Aquele que subiu é o mesmo que desceu, o que desceu é o mesmo que subiu, está usando um processo retórico para dizer assim, ele está em todo lugar. Ele ocupou todos os espaços, ele preencheu todas as coisas. Tudo bem? Tranquilo? Depois a gente vai voltar a falar desse assunto. Outra coisa que Jeremias vai dizer é que Deus é todo poderoso. Ou seja, ele tem poder para fazer tudo. Porque o mesmo homem que às vezes acha que Deus não está presente, porque não consegue tocar, também, diante das limitações humanas, a gente também acaba pensando que Deus é limitado igual a nós. Então, onde é que Deus estava? Por que ele não impediu isso? Por que ele permitiu que isso acontecesse? Ele não está vendo? Então parece, às vezes, que na nossa limitação, por causa da nossa fraqueza, parece que Deus também é limitado e não tem poder para fazer tudo. Né? Por exemplo, essa semana eu estava dando uma aula num determinado lugar e a gente falou sobre oração. Né? Sobre oração. Eu estava dizendo para os alunos assim, nós precisamos orar até o último minuto, porque Deus é poderoso para fazer um milagre. E aí um aluno disse assim, professor, mas às vezes a gente não ora porque a gente já entende que a doença também é uma forma, assim, uma ferramenta que nos leva, né? Assim, então a gente meio que se conforma, assim, morreu é porque era para morrer mesmo. Ou seja, a gente nem tentou, a gente nem avançou no clamor, a gente nem se quebrantou, nem pediu, porque a gente já meio que se conformou naquele processo por causa da nossa mente limitada. E aí na aula a gente fez essa discussão. Então por que a gente não ora até o fim? Porque a não cura, que essa que foi a discussão, é uma resposta de Deus. O fato de não ter acontecido o que nós pedimos é uma resposta de Deus. E a resposta de Deus não significa que ele está limitado para não realizar. E essa que é a nossa crise. Algumas coisas ele não vai fazer, algumas coisas ele não pode, né? Ele tem limitações. E Jeremias está dizendo o seguinte, se Israel está como está agora, não está porque Deus é limitado, porque Deus não é limitado, ele tem poder para fazer tudo, ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele deseja. Vamos ler o texto? Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. O que diz o texto? Os primeiros textos dizem que Deus está em todo lugar, preenche todas as coisas. Então Jeremias está falando, Israel
Não subestime Deus, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, sabe até o que vai dentro dos corações. Agora Jeremias vai dizer que esse Deus que sabe tudo tem poder para tudo. O que diz o texto de Jó? Isso, então Jó vai fazer uma declaração importante, ele vai dizer, bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Então vamos pegar esse gancho agora, né? Vamos pegar o gancho da onipotência. Primeiro a gente pensou sobre a onipresença. Então Israel, de alguma forma, ficou tão arrogante, tão insensível a Deus, que ele passou realmente a considerar que nem tudo ele sabia, né? Nem todo lugar ele estava, nem tudo ele via. Jeremias então corrige esse pensamento. Agora vamos pensar na onipotência, né? Porque às vezes a nossa mente limitada pode achar que algumas coisas Deus não pode fazer. Mas o texto bíblico, tanto Jeremias como Jó, vão afirmar que Deus pode fazer tudo. Então eu pergunto aos irmãos, onipotência significa que Deus pode fazer literalmente tudo? Sim ou não? O que vocês acham? Tudo, qualquer coisa? O que vocês acham? É sobre isso que Jeremias está tratando. Tudo, sem limite? Sem limite. Muito bem. Mas não é verdade. Deus não pode fazer literalmente tudo. Isso é para dar um nó no nosso cérebro, né? Não pode, porque na verdade Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Deus não pode mudar a sua natureza. Ué, tudo é tudo, nada é nada. Deus não pode nem negar as exigências do seu caráter. Vamos ler os textos. Números, Samuel, Timóteo, Hebreus, Tiago. Deus não pode quebrar a sua aliança. Isso é importante. Isso é importante. Números 23, 19. Isso. Ah, muito bem. Então, todas as vezes que você ouve alguém dizendo assim, Deus falou, Deus disse e tal, então se foi Deus, o que vai acontecer? Tem que se cumprir, concorda? Porque se o próprio Deus está dizendo que Ele não mente, tudo que Ele faz se cumpre, então pronto, achamos uma boa maneira de compreender as coisas. Então vamos pensar agora em Jeremias e Israel. Deus não disse na sua lei, no seu pacto, na sua aliança, que se houvesse quebra de acordo, que o juízo viria. Deus não disse que haveria juízo se houvesse idolatria, distanciamento, desconsideração, falta de equilíbrio, falta de dedicação, falta de piedade. Deus não disse isso tudo, então agora vai se cumprir. Gostando do povo ou não, querendo o povo ou não, desejando o povo ou não, vai se cumprir, porque ele não pode voltar atrás da sua própria palavra. 1 Samuel 15, 29. Muito bem. Arrependimento em que sentido? Arrependimento no sentido de fiz alguma coisa errada. Tomei uma decisão equivocada. Beleza? Ok? Tranquilo? Você tem duas maneiras de entender o arrependimento na Bíblia, né? O arrependimento que está pautado no erro, errou e arrependeu-se, que é o nosso caso, e o arrependimento que está pautado na proposta. Há uma proposta, depois há um quebrantamento do outro lado, então Deus recua na proposta. Ó, vou destruir tudo. É o povo, não, Senhor, tem misericórdia, não faça isso, nós mudaremos nossa conduta, ok. Então tem o arrependimento que é o dar um passo atrás, que está mais ligado, está mais vinculado à compaixão, à misericórdia. 2 Timóteo 2,13. Olha que texto legal, tá vendo? Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Isso é muito legal porque isso corrige um olhar teológico equivocado. Porque o povo de Israel está dizendo assim, ó, pensa comigo, o povo de Deus está dizendo, nós não seremos destruídos, Jeremias,
nós não seremos destruídos porque Deus é fiel. Não, Deus não é fiel a isso. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Ele não é fiel à conduta humana. Ele é fiel à sua palavra. É isso que ele está dizendo. Não pode negar a si mesmo. Não pode negar o que ele disse, o que ele ensinou, o que ele pactuou. Mas ele não é fiel a Bangu, né? Sem nenhum tipo de vínculo. Deus é fiel. Deus é fiel. Não, Deus é fiel não. Deus é fiel a si mesmo. Então não adianta. E há vários textos onde existe clamor e o clamor é rejeitado. Os homens clamam, Deus, não clame mais, não peçam, não voltarei atrás. Tem que se cumprir, vai acontecer. Hebreus 6:18. É impossível que Deus minta. Olha, resposta bíblica às perspectivas humanas, né? É impossível que Deus minta. Tudo o que ele disse vai acontecer. É o que Jeremias está dizendo. Ele é todo poderoso. Ele pode tudo, mas não pode negar a sua palavra, a sua aliança, o seu pacto, a sua fidelidade. É impossível que ele minta. Tiago 1:13 e 17. Beleza, então Tiago está dizendo o seguinte, que todo dom perfeito vem de Deus. Não diga, é o que Jeremias está dizendo, não digam que esse mal agora veio por causa de Deus, não, veio porque tinha que vir em função do que foi quebrado, do pacto que foi distorcido. Ok? Portanto, o que Jeremias está ensinando ao povo? Que Deus é o que é, eternamente, não muda. Ele promete, pode e fará. Aí, parece até culto de domingo, né? Ó, ele é o que é, eternamente ele não muda, ele promete, ele pode fazer e ele fará. Essa é a mensagem. É o que ele está dizendo para o povo. O Deus que vocês servem é o que ele é mesmo, ele nunca muda. Igual o Tiago disse, nele não há sombra de variação. Ele nunca muda, ou como diz o texto de Apocalipse, ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele promete, ele pode e ele fará. Essa é a mensagem. Então a pergunta é, meus irmãos, a mensagem de Jeremias sobre um Deus que não muda é boa ou ruim? O que vocês acham? A mensagem de Jeremias sobre um Deus que está em todo lugar, onipresente, que sabe de tudo, onisciente, todo-poderoso, que pode tudo, não muda, promete, cumpre, faz, ok, tá, essa mensagem é boa ou é ruim? O que vocês acham? Pois é. Isso é bacana, assim, porque o texto bíblico vai nos ensinar que, assim, o que Deus diz, o que Deus é, o que Ele faz, tem um impacto sobre o ser humano dependendo de como o ser humano está e dependendo do contexto. A mensagem é boa, assim, mas não é, às vezes, o que se espera. Porque muitas vezes a impressão que nós temos é que na nossa adoração, na nossa oração, na nossa devoção, na nossa pregação, a gente está propondo uma certa flexibilidade, assim, né? Acordos quebrados e renovados o tempo todo. Então, no caso de Israel, nesse momento em que o juízo se aproxima, não é uma notícia boa, a não ser ruim. Bom seria se Deus mudasse de ideia agora. Não é verdade?
Não. Isso, pois é. Ele até propôs uma reaproximação, né, Astolfo? Então, a notícia não é boa. Isso. Verdade. Sempre há uma oportunidade de arrependimento, de quebrantamento. E o arrependimento, meus irmãos, já que a gente está tocando nesse assunto, é um assunto importante para nós, assunto que eu sempre bato nesse ponto. O arrependimento, ele não implica numa mudança de vida imediata, como muitas vezes nós falamos. O arrependimento implica numa consciência, numa lucidez, num reconhecimento. Entende? Porque mudança de vida é outro processo. Pode ser rápida, pode ser longa, pode nunca acontecer, pode acontecer em parte, pode acontecer e ter um retrocesso, porque nós somos seres humanos. Ok? Então, o Deus que nos criou, que nos acompanha, ele já sabe disso, né? Isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Ele já sabe quem nós somos, sabe, como diz o texto, sabe que somos pó, conhece a nossa estrutura. Se Deus conhece a nossa estrutura, ele também não está esperando de nós um comportamento heróico, né? Uma mudança espetacular. Não está, está esperando o quê? O arrependimento. O que é o arrependimento, então? Um processo de lucidez. É verdade, Senhor, nós falhamos. Aqui estamos nós. O que o Senhor quer de nós? Tudo que vier do Senhor é bom para nós, até a correção. Esse é o arrependimento. É o que Deus espera. Então, quando Jeremias está dizendo assim, ó, tudo que Deus prometeu se cumprirá, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, faz tudo, pode tudo, promete tudo, cumpre tudo, nesse momento não é uma boa notícia. A não ser ruim. Porque o couro vai comer. Como diz aquele versículo, né? É o cão careca comendo mariola. Não é assim? Já leu esse versículo? Tem algum lugar aí, não tem não? Vamos agora pensar numa característica de cada vez, beleza? Sob essa perspectiva, né? A mensagem e onde é que ela chega. Deus é onipotente. Vamos falar primeiro dessa característica de Deus. Onipotente, está lá, né? Todo poderoso, omnis potentes. Deus pode fazer tudo o que determinou e nenhuma força ou pessoa, né? Está errado aí o slide, nenhuma força ou pessoa pode impedi-lo ou obrigá-lo a fazer o contrário. Ou seja, para tudo que Deus se propõe a fazer, não há resistência. Ok? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito da expressão em inglês, né? The God Almighty. Bacana demais, né? Pode tudo. Mas o mais legal do Todo-Poderoso é o fato de que Ele não encontra resistência. Você precisa pensar nisso. Todo-Poderoso não está ligado àquela ideia vulcânica, sabe? Um vulcão explodindo, da coisa do Deus pagão. Vulcão explodindo, terra tremendo, né? Muita gente vai morrer, uma luta. Não, o nosso Deus é todo-poderoso no sentido de não haver resistência. Porque Jesus é manso, humilde, gentil, elegante. Ele vence quando morre. Entendeu? O conceito do Deus Todo-Poderoso não é esse conceito pagão, devastador, destruidor, ninguém vai ficar em pé. Não é assim que funciona nas Escrituras. O nosso Deus Todo-Poderoso é tão poderoso que está tranquilo. Então não precisa fazer força, estardalhaço, barulho, gritar, nada disso. É gentil, é manso, é elegante, é educado, fala baixo, é servo. Como diz o profeta Isaías, servo, ele é tranquilo, ele até morre se for necessário, mas ele vence a morte, porque ele é todo poderoso. Não há resistência, não há resistência, Deus não pode sofrer resistência. Para o servo de Deus, a onipotência transmite confiança absoluta, ok? Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu, tudo bem? Então, para o crente, para o servo de Deus, para aquele que lê a Bíblia, que ama a palavra, que confia, para esse servo, a ideia da onipotência é muito boa, porque traz confiança. Aconteça o que acontecer, eu sei que no final, Deus vai cumprir a sua palavra, vai me abençoar, vai me ajudar,
vai me guiar, porque eu não tenho medo, eu não tenho receio. Ele é poderoso para fazer tudo o que prometeu, para o servo de Deus. Para o incrédulo, a onipotência traz terror, porque nenhum homem pode resistir à sua vontade ou escapar dos seus justos e perfeitos julgamentos. Entenderam a diferença? Então, para o servo de Deus, a onipotência é bacana, traz confiança. Para o incrédulo, a onipotência é um problema, porque não tem nada que se possa fazer para impedir o que Deus fará. Aí é um problemão. Beleza? Vamos ler os textos? Os textos sempre nos ajudam, né? A dar uma acordada assim, essa hora, a gente já com sono, né? Eu reconheço que eu não estou dormindo porque eu estou falando, né? Se eu tivesse parado... Vamos ler os textos. Salmo 24, 8, Salmo 31, 2, Salmo 61, 3. Quem achou pode ler. Salmo 24, 8. Isso, bacana, né? Lembram desse salmo como ele é? Né? É bacana porque esse salmo ele narra, né, de uma forma assim bem profética a entrada triunfal de Cristo na glória de Deus, né? Muito legal. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aí ele se aproxima, o Senhor, forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. A entrada triunfal, bacana o texto, narrando Jesus assumindo o seu lugar. Salmo 31, 2. Viu? A expectativa do servo de Deus, está vendo? Inclina o teu rosto para mim, seja a minha rocha, seja o meu refúgio, uma fortaleza para me salvar. Salmo 61, 3. Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, né? Uma fortaleza, um castelo, uma muralha resistente. Essa é a perspectiva do servo de Deus, ok? A confiança que o servo de Deus tem. Hoje de manhã, eu estava vendo lá o jornal, né? Vamos abrir no Salmo 115. Eu estava lendo o jornal e estava vendo uma senhora de 54 anos, ela disse a idade dela, chorando porque ela não está recebendo salário. Não sei se você viu. E ela chorando copiosamente no jornal, com o rosto todo vermelho. Ela falou, eu nunca pensei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Eu estudei, eu fiz concurso, eu investi nesse negócio, eu gastei o meu tempo, eu não esperava chegar nessa idade. Então, é a questão, é a sensação da impotência. Não há o que fazer, não há a quem recorrer, é a falta de esperança, que é o contrário do que o texto está dizendo. O servo de Deus confia na onipotência de Deus, a capacidade que Deus tem de trazer solução e de dar segurança, porque todos os versículos que você leu falam sobre isso. A minha rocha, o meu refúgio, a minha torre, ou seja, ele te dá firmeza. Você fica imaginando aqueles filmes épicos de batalha, os caras jogando pedra no muro, né? Vocês viram Cruzada? Viram Cruzada? 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 Pô, se não viram, vocês têm que ver, caramba. A luta dos cristãos e dos islâmicos para tomar Jerusalém. Aí está lá o cara defendendo Jerusalém e os islâmicos tacando pedra no muro e o muro firme lá, aguentando o tranco, mantendo a segurança do povo por trás do muro. Tem um outro seriado também, que esse é o filme, né? Tem o seriado Game of Thrones, que tem um episódio em que uma muralha está cercada e o rei de dentro do castelo sai para encontrar o cara que está atacando o castelo. Ele disse assim, você está cercado, você vai ficar preso aí, não tem jeito, renda-se. E o rei disse, eu posso ficar 3 anos dentro do castelo, até você se cansar, até acabar a sua munição, até acabar o seu suprimento. O que ele está querendo dizer com isso? A muralha não cai, ela me dá segurança. Eu sei que o couro está comendo, mas aqui eu me sinto protegido. Essa é a sensação
do servo de Deus que sabe que Deus lhe dá proteção. Então vamos ler o texto? Salmo 115, 3 a 8. Como a onipotência de Deus é comparada aos ídolos sem valor? Qual é a comparação que ele está fazendo aí? O que você acha? Momento escola dominical, agora escola bíblica. O que você acha? Como é que ele compara? O que ele está querendo nos ensinar? Silêncio. Povo perplexo diante da revelação. O que ele está querendo nos ensinar? Que Deus não é visível, que Deus não é tangível, que Deus está no céu, ele não é físico, ele não pode ser tocado igual os ídolos, que nessa época eram as estátuas, mas agora nós temos outros ídolos, né? O dinheiro, as estruturas, a instituição, o vigor físico, a inteligência. Ele está dizendo o seguinte: Deus não pode ser tocado, não pode botar a mão nele, ele não está ali, mas ele merece o quê? Nós podemos depositar o que em Deus? A nossa confiança, que no momento certo ele vai nos socorrer. Em contrapartida, o ídolo é o quê? Ele é o que para nós? Está na ponta da língua, Sérgio. Ele não faz nada, ele não vai te dar nada, ele não vai te atender em nada, e você acaba ficando como ele. Sem o quê? Sem vida, sem raciocínio, né? Vai perdendo a sua expressão, a sua característica. Você vai perdendo a sua capacidade. Você fica igual a ele, sem nenhum tipo de reação. Então ele vai dizer o seguinte, que Deus, que não pode ser tocado, não pode ser visto, merece a confiança. Ele está dizendo, você devia ter confiado em Deus, cara, em vez de confiar nas outras coisas. Devia ter confiado em Deus, né? Domingo de manhã nós recebemos aqui o Davi, que já chegou nos Estados Unidos, lá o missionário da Jocum, e ele compartilhou conosco um pouquinho do seu testemunho. Quem estava aqui viu, e durante o testemunho, ele disse que as pessoas perguntam para ele, mas como você vai se aposentar? Lembra o que ele falou? Você já fez o seu pé de meia? Você tem algum dinheiro? Uma reserva? Ele disse, pô, não tenho nada, nada. E ele disse para nós assim, mas eu conheço várias pessoas que trabalham comigo, que tinham uma aposentadoria, que tinham uma esperança, e agora não tem nada também. Então ele fez uma comparação parecida com essa, dizendo que o coração do homem precisa encontrar descanso, repouso, segurança na força que Deus pode oferecer, e não nas demais coisas. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 11, mesmo salmo. Então ele está dizendo, ele está nos ensinando sobre como deve ser a nossa resposta a Deus. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso escudo. Você precisa confiar nele, confia nele. Você tem que confiar. É uma relação que precisa ser construída no coração, por causa do poder que Deus tem. Ele é onipotente. Muito legal a maneira como o salmista vai nos ensinando, né? Vamos ler os textos? Josué 23:14. Salmo 121, 4 e 5, Romanos 8, 31. Josué 23, 14, Salmo 121, 4 e 5, Romanos 8, 31. Quem achou Josué pode ler.
Josué dando um relatório, né, dizendo assim, tudo que foi dito a vosso respeito, tudo que Deus disse que ia fazer, tudo se cumpriu. De forma poderosa ele realizou. Salmo 121, 4 e 5. Muito bacana, né, o texto, né? Eis que não dormitará e nem dormirá. Significa o quê? Ele não se distrai. Tá vendo? Deus não se distrai. Ele não... Oi? Está sempre atento. É a tua sombra. Muito legal essa comparação, né? Que você não se livra da sombra, né? Mesmo que você queira, você não se livra da sombra. É a tua sombra, a tua direita. Essa coisa da direita, né, tem a ver com poder, né, com força. Te representa, te ajuda. Romanos 8, 31. Pronto. Esse texto você sabia de cor, né? O que podemos dizer diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, o legal do texto é, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é um indicativo de que vai dar tudo certo, né? Mas é um indicativo de que onde é o lugar mais seguro? Onde é o lugar mais seguro? Perto, né, de Deus, guardado por Deus, ao lado de Deus. É isso. Porque se Deus é por nós, não importa se é debaixo d'água, no alto da montanha, no meio do fogo, né? No meio do problema, no meio da doença, enfrentando a crise, na dificuldade imensa, ou nos momentos de alegria também. Se Deus é por nós, porque o que importa no texto é esse foco. Ele não dorme, ele não se distrai, ele é a tua sombra. O que não implica em nenhum momento isenção, né, e livramento total de qualquer coisa que possa nos acontecer, porque não é verdade. Desde o início da criação, o ser humano está sujeito às mudanças de tempo e estação, né, ao abalo meteorológico. Mas o legal no texto é isso, é que se ele está do nosso favor, isso é muito legal, é o que o John Piper escreve no seu blog lá, quando ele fala, Deus está onipotentemente ao nosso favor. Está do nosso lado. É o tipo de parceria que nós precisamos. É a onipotência de Deus. É isso que Israel não entendia. Para Israel, Deus estar do lado significava o quê? Nós superaremos todas as dificuldades, nada vai nos atingir, nada vai nos alcançar. Nenhuma nação nos invadirá, nenhuma doença chegará até aqui. Isso que significa, Deus é onipotente. E é assim que a gente ouve também, às vezes, ler, e é assim que é ensinado. Deus está do nosso lado, significa, nunca seremos atingidos de forma nenhuma. Deus está do nosso lado. Como tinha um hino que a gente cantava nos anos 80, praga nenhuma virá sobre nós, nenhum mal nos sobrevirá. Esse é o pensamento de Israel. O que Jeremias está dizendo é, na dificuldade, na vitória, na liberdade e no exílio, aconteça o que acontecer, Deus está do lado de Israel. Deus está do lado de Israel. E Ele é poderoso. Então, portanto, com Deus nós podemos vencer a batalha ou podemos cair, sucumbir no meio da batalha. Porque se for para perder a batalha, é melhor perder do lado de Deus. É isso que o texto está nos ensinando. Se for para perder a batalha, é melhor estar do lado de Deus. De qual lado nós estamos? Do lado de Deus. Então a gente está no lugar certo. Mas a batalha está perdida. A batalha está perdida, esta batalha. Mas o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Amém, meus irmãos? Muito bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre a onipresença. Como é que a onipresença de Deus nos atinge? Onipresença significa todo presente. Deus está presente em todos os lugares, em toda a sua plenitude. Não é parte de Deus na China e parte na Inglaterra. Deus está em todos os lugares. Todos os lugares preenchendo com a sua glória. Para o servo de Deus, a onipresença transmite conforto. Não é? Porque nos traz consolo. Deus está aqui. Ok? Para o servo de Deus é bom saber que Deus está aqui.
para o incrédulo, a onipresença, para o incrédulo, no texto de baixo, né? A onipresença de Deus traz terror, porque não há possibilidade de esconder-se da sua presença. Então, para o servo de Deus, a onipresença transmite confiança e conforto. Para o incrédulo, traz terror, porque não tem para onde ir. Não tem para onde se esconder. Ok? O que Salomão disse em 1 Reis 8, 27? Vamos ler esse texto? 1 Reis 8, 27. O que ele quis dizer nesse texto? Esse texto de 1 Reis 8, 27 fala da inauguração do templo. Nós aqui, Salomão constrói um templo bacana, que marca o dia da inauguração. Aí vai todo mundo para a inauguração, que na Bíblia tem outro nome, é a consagração do templo. Todo mundo se prepara, se reúne para consagrar, oferecer o templo ao Senhor. Aí no dia do discurso de Salomão, ele vai dizer o que está escrito aí. O que está escrito? 8, 27. Sábio, ele não é presunçoso, né? Ele não é presunçoso. A gente fez, tá bonito, tem ouro, diamante, mármore, tem tudo aqui. Mas a gente sabe, ó, o que ele está fazendo? Ele está ensinando o povo, não sejam presunçosos. A gente sabe que nem os céus podem conter a glória de Deus. Então ele não mora aqui, pô. Não mora aqui. Ah, mas você já ouviu várias vezes, né? Do púlpito ser dito que Deus, né, vai ficar aqui, né? Você chegou aqui, Deus está aqui, é a casa de Deus. E muitas vezes é ensinado isso, que para você estar perto de Deus, você tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. É mais ou menos, né? O bom da igreja, que é o lugar onde a gente vai, são os irmãos, né? É muito bom ver os irmãos. E o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Mas nós não precisamos estar na igreja para estar com Deus. Precisamos da igreja porque a igreja é a nossa comunidade. E o nosso Deus é um Deus comunitário. Dificilmente nós conseguiremos servir ao Senhor sem estar numa comunidade, porque, afinal de contas, é na vida do meu irmão que eu vejo Deus se manifestando. Mas o fato de Deus habitar na comunidade não pode trazer à minha mente a ideia de que Ele está presente ali. E nós somos presunçosos, né? Vamos orar para que a glória de Deus venha. E a gente canta, né? Derrama a tua glória, Senhor. Enche esse lugar. É a presunção humana de que este lugar, e de fato, isso enche o nosso coração. Muitos de nós desejamos, às vezes, que a nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso local de adoração, seja uma referência da presença de Deus, que todo mundo saiba, ó, naquele lugar, lá naquela igreja, Deus vai. E tem muitos crentes que pensam assim, eu estou indo ali porque Deus está ali. Eu estou indo lá porque Deus está lá. É ali que acontece o milagre, é ali que a coisa acontece, é ali que a palavra é pregada, né? E nós colocamos na cabeça a ideia da teologia geográfica, né? Uma situação, um lugar, né? Um lugar onde Deus está. Mas, na verdade, o que o texto vai dizer? O que a Bíblia vai nos ensinar? Que Deus está em todo lugar. Vamos ler os textos? Cada um abre um, por favor. Ah, pastor, então eu posso ficar em casa? Essa palavra é libertadora. Posso ficar em casa domingo? Não, meu irmão, não deve. Poder pode, mas não deve. Ah, por quê? Você acabou de falar que Deus não mora ali. Não, é verdade, mas o seu irmão está lá. E a Bíblia também vai nos ensinar que os servos de Deus nasceram, foram formados e forjados, e ainda são, para viver em comunidade. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando da comunidade. Estamos falando dessa ideia presunçosa, humana, falsa, de que Deus está preso a um lugar, a uma caixa, a uma existência, a uma bandeira, a uma doutrina, a uma denominação, a um endereço. Deus não tem endereço, cara. Deus está em todo lugar. Salmo 139, 7 a 10. Quem achou pode ler.
Muito bonito esse texto. É um dos hinos mais bonitos do Asaf, para mim, é sobre esse texto aí. Se eu tomar as asas da alva, bonito demais. Muito legal, mas o que ele está dando? Qual é a dimensão que ele está dando? É de que, sim, todo lugar, não importa. Deuteronômio 4, versículo 7. Olha que texto bonito, né? Você nem sabia que esse versículo existia, né? Marca ele na sua Bíblia, né? Qual é o povo que tem um Deus como o nosso? Perto, todas as vezes que nós clamamos a Ele. Muito legal o texto. Salmo 46, 1, de cabeça. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Isso, presente. Presente aonde? No pódio? No lugar da vitória? No cofre? No dia da conquista? Não, olha que texto legal. Socorro bem presente no dia da tribulação. Né? Isaías 43, 1 e 2, um dos textos mais bonitos da Bíblia. De qual, Ângelo? Vai. Isaías 43, 1 e 2. Então, o que Deus está dizendo? Eu vou te acompanhar. Esse texto se aplica ao caso de Jeremias, né? Vocês vão para o exílio e eu vou junto. Vamos. Isso, muito legal, né? Muito bacana. Tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me trazem consolo, me trazem refrigério, me trazem paz, né? O que é a vara e o cajado? Eu me lembro que quando eu era garoto, uma vez eu vi uma pessoa pregando sobre isso, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, você vai ser corrigido, né? A pessoa na vara, né? Vai levar uma varada aí, mas isso vai te trazer refrigério, vai te trazer paz. Eu me lembro que eu falei, nossa, estou conseguindo entender esse negócio. Bom, mas agora lendo o texto, a gente percebe que não é isso, né? Então o cara está no vale da sombra da morte, né? O couro está comendo, a terra está tremendo, está denso o negócio, está nublado, está chovendo, nada parece que funciona. Então você olha para frente, lá no alto da montanha, você vê que o pastor está lá. A vara e o cajado, você olha para a mão dele, ele está te guiando, chamando você, vem, pode vir. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu olho para você lá na frente, nossa, há esperança, eu não estou sozinho. Isso me traz refrigério, me traz paz. O que não significa dizer que vai me livrar daquele caminho, porque ele está do outro lado, ele já passou, não, pode vir. Mas tem que passar, não, tranquilo, pode vir, estou te olhando, estou te guiando, estou te conduzindo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Muito legal o texto, a maneira como o salmista percebe essa presença de Deus condutora, que nem sempre nos poupa do vale da sombra da morte, que é um versículo muito legal também, né? É o vale da sombra da morte, não é a morte, né? É uma sombra, ainda não morreu, né? Está dando arrepio, dá tremedeira, dá vontade de correr, dá vontade de gritar, mas não morreu ainda, é uma sombra. É um mal que se aproxima, mas você não está sozinho, Deus está com você. Muito bacana o texto. Em último lugar, né, para a gente terminar, Deus é onisciente. Olha que legal. É o que Jeremias está dizendo. Deus é poderoso, onipotente, Deus está com você, Ele é onipresente, e não subestime a inteligência de Deus. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Sabe de tudo, não subestime. A palavra onisciente significa, né, conhecer tudo. Deus possui conhecimento perfeito de todas as coisas, no passado, no presente, no futuro, imediatamente, sem esforço, simultaneamente e exaustivamente. Como diz o Antônio lá de Arapiraca, oxe, sabe tudo, tem um conhecimento
completo. Então, nunca subestime o conhecimento de Deus. Pronto, a gente já sabe que quando Deus diz assim, fale comigo, ore, não é para contar para Deus uma novidade, é para estabelecer um diálogo, né, voluntário. É porque Deus já sabe. Se Deus já sabe, por que eu vou orar? Porque Ele está pedindo. Não, vai, fala aí, me conta aí. Vamos conversar. Ou como diz o texto de Isaías, venham, perguntem, falem comigo. Mas Deus sabe. Muito legal, né? Não te lembra lá a cena do Éden? Deus perguntando, Adão, onde você está? Pergunta de Deus, onde você está? Estou aqui. Ih, rapaz, não tinha te visto. Tem isso no texto lá? Não, né? Não tem. Por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Mas quem te falou que você está nu? Então, já sabia de tudo. É um diálogo sendo construído, né, a partir daquele momento. Para o servo de Deus, a onisciência traz confiança e conforto. Por quê? Porque ele conhece a nossa necessidade, entende a nossa tribulação. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos guia. Então a onisciência nos dá esse conforto. Deus sabe. Eu não estou orando, nem estou adorando, nem estou me relacionando com um Deus ignorante. Então não é esse o caso. Por isso que não cabe a revolta. Ainda que nos nossos momentos de luta exista lugar para a tristeza. Mas não tem lugar para a revolta. Tem lugar para a tristeza porque ninguém aqui é de ferro. Todo mundo vai sofrer, a gente sofre. Mas não tem lugar para revolta, porque a gente sabe que Deus sabe, que Ele está nos acompanhando de perto. Então a tristeza é insuportável. A revolta não, porque a revolta é uma ruptura. É uma ruptura, né? A amargura tomando conta da nossa mente. Então, podemos nos entristecer? Claro. Podemos nos entristecer a ponto de desfalecer? Claro. O salmista vai dizer isso muitas vezes, não tem mais forças, não tem mais alegria para clamar, não tem mais vontade de cantar, então tem lugar para tristeza. O que não há, o que não tem espaço no coração do servo de Deus é a revolta, porque Deus sabe de tudo. Agora, para o incrédulo, a onisciência de Deus traz terror, por quê? Porque Ele sabe de tudo mesmo, né? Não é costura, ela está errado, né? Costura, perdão. Cada costura, cada obra, cada pensamento, tudo está diante de Deus. Tudo está diante de Deus. Então, para o incrédulo, a onisciência é aterrorizante. Imagina a cena lá de Jesus, sentado lá comendo na casa de Simão, e a mulher então derrama o perfume em Jesus, e os caras começam a murmurar sem abrir a boca, sem falar nada. E Jesus então olha para o cara e fala assim, por que você está pensando isso? Aí, meu irmão, é aterrorizante. É aterrorizante. Como é que esse cara sabe o que eu estou pensando? Jesus então narra o que ele está pensando. E isso é aterrorizante. Agora vamos ver um caso de consolo, sem terror. Caso bom. Ana orando, primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que ela ora, mas não fala, não abre a sua boca. E o sacerdote a repreende e diz assim, essa mulher está bêbada. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração. Ouviu o quê, se ela não falou nada? Deus conhece o pensamento. Então o servo de Deus tem consolo, porque sabe que Deus o escuta. Agora, o incrédulo fica aterrorizado quando Jesus descreve o que ele está pensando. Aí é difícil, né? Como é que faz? Essa é a questão da onisciência. Vamos ler os textos? Daniel 2, né, 20 a 22, Jó 37, 16, Salmo 147, 4 e 5, Isaías 40, 28. É muito legal a gente meditar no que Jeremias está fazendo. Ele está dizendo o que para o povo? Não subestimem Deus. Vocês estão passando por isso, não é por causa de Deus, é por causa da aliança que foi quebrada. Agora, o Deus está presente.
Ele é todo-poderoso. Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele está com vocês. Mas Ele está com vocês agora numa forma de juízo. Não mais naquele jeito romântico que vocês esperam, que Ele esqueça tudo, que Ele passe uma borracha. Isso não vai acontecer. Ele não vai passar uma borracha, Ele não vai jogar a lei fora, Ele não vai apagar o acordo. Entretanto, Ele estará com vocês. É muito legal. Ele está confrontando o quê? A teologia daquela época. A teologia que era pregada no templo. Quando Pazur, o sacerdote, dizia: não tenham medo, não acreditem no que Jeremias diz, a arca está aqui. Eles tinham uma arca lá, cara. Deus está entre nós. Então, para o sacerdote, para a religião da época, o que Jeremias estava pregando não tinha sentido. Por quê? Porque na cabeça deles, o templo, a arca, o fato do reino do norte ter sido levado e o reino do sul ter ficado, isso dava a eles a ideia de proteção contínua. Acontecesse o que acontecesse. É como se eles pensassem: Deus é fiel, Ele não permitirá que passemos por isso. Então Jeremias está trazendo agora outra teologia. Teologia de quem? Teologia de Deus. Está dizendo assim: vai acontecer, não tenham medo. Deus é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está aqui. Vai acontecer. Mudem a maneira de pensar. Daniel 2, 20 a 22. Olha que bacana, né? Uma das frases mais bonitas do livro de Daniel: a luz mora com ele. Não é aquela luz do misticismo, né? A luz mística. Não, é a luz, ou seja, trará luz, trará clareza, vai mostrar tudo que está escondido. A luz mora com ele. Onde ele chega, a luz acende. Porque ele conhece o escondido. Muito legal a perspectiva de Daniel. E você vai lembrar de Daniel, né? Depois a gente vai falar sobre Daniel, mas vamos lembrar de uma historinha só de Daniel. Uma historinha, rapidinha. Nabucodonosor teve um sonho. Lembra da história? E ele ficou perturbado. Ele perdeu o sono. Ele sabia que aquele sonho tinha um significado incrível. Só que ele não sabia o que ele era. Então ele reuniu todos os sábios do reino, todos os sábios do Império Persa, todos os astrólogos, astrônomos, adivinhos, todo mundo que entendia de alguma coisa. Reuniu todo mundo no palácio e disse: eu tive um sonho, eu fiquei perturbado, eu não sei o que ele significa, me ajudem. E os magos disseram: nos conte o sonho. E ele disse: não conto. Aí eles estenderam uma faixa: rei, ajuda a gente. Porque eles disseram assim: mas se você não contar, nós não poderemos ajudar. E ele disse: se vocês não puderem ajudar, então vocês não são sábios. Aí, é um rei marrento, né? Aí Daniel, o cara, se levanta e diz assim: me permita ir para casa, para que eu possa orar e pedir a Deus ajuda. Pô, quando Daniel volta, ele conta o sonho, cara. Aí, Deus conhece tudo. Ele conta o sonho e traz a interpretação. E a partir daquele dia, Daniel é percebido e reconhecido como o mais sábio dentre os sábios. Só que a sabedoria dele não se encontra na escola, né? É muito legal. É a mesma sabedoria de Eclesiastes e Provérbios. A sabedoria que vem de Deus. Conhecimento divino. Não é o conhecimento da enciclopédia, da observação. É o conhecimento revelado. Jó 37, 16. Quem achou pode ler. Isso, Deus é perfeito no conhecimento. Salmo 147, 4 e 5.
Muito legal esse texto, tá vendo? Ele conhece as estrelas pelo seu nome. Eu nem sabia que estrela tinha nome, é só o sol. Grande é o Senhor, forte em poder, ilimitado em conhecimento. Isaías 40, versículo 28. Muito bacana, né? Então, o que a gente aprende com Jeremias? O que a gente aprende hoje? Isso é muito legal, serve para a nossa vida. A realidade que nós vivemos, seja ela boa ou ruim, não anula as características de Deus. Ok? A realidade que nós estamos enfrentando, seja ela boa ou ruim, não anula, não apaga, não elimina as características de Deus. Deus está entre nós. Amém, meus irmãos? Todo-poderoso, onipotente, sabe de tudo, onisciente, está em todo lugar, onipresente. O fato de nós estarmos enfrentando momentos difíceis na nossa vida, isso não tira as características de Deus. O juízo também de Deus, que é pesado e é severo, e é mesmo, também não anula o que ele é. Ele é. Ele é. E ponto final. Ele é. Beleza? Não anula, não desfaz. É o que Jeremias está ensinando. Não se confundam. Deus trará juízo, mas não deixará de ser Deus. Não mudará o seu jeito, nem os abandonará. Trará o juízo. Então não vamos desconectar uma coisa com a outra. Às vezes a gente fala de juízo, de correção, de disciplina, e é sempre comum nós ouvirmos um clamor dos irmãos quando eles dizem: ah, está sendo muito duro, está faltando misericórdia. Mas o que Jeremias está dizendo é o contrário. É que o juízo de Deus não é a anulação da misericórdia. Ela está presente, mas agora em forma de correção. Deus está ali. Não subestimem Deus, não anulem que Ele é, ainda que seja um momento de dificuldade. Ele está corrigindo, isso é muito legal, e isso serve para nos abençoar, porque de fato, quando nós estamos sofrendo, a gente sente falta de Deus. Quando nós oramos, nós gostaríamos de receber uma resposta imediata, mas nem sempre ela vem. E quando nós adoramos, nós gostaríamos de ter uma sensação emocional, física, da sua presença. A gente curte esse negócio do endereço, né? Deus está ali, Deus está lá. Mas isso vai me lembrar uma outra passagem, quando Jesus vai dizer assim: cuidado quando alguém disser, Ele está ali, Ele está lá, Ele está acolá, eu não estou em lugar nenhum, eu estou em todo lugar. Não se prendam a coisas, a pessoas, a endereços, a bandeiras, prendam-se a mim. É o que Jesus está ensinando. Prendam-se a mim. Então, irmãos, a palavra de Jeremias, ela é muito pedagógica, né? O nosso sentimento pode nos trair. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O nosso sentimento, a nossa experiência, a nossa teologia pessoal, a nossa maneira de entender Deus pode nos trair. Então nós devemos confiar em quê? Devemos confiar no que a Bíblia diz sobre Deus. Não deixe que o seu sentimento te traia, de que a sua experiência teológica particular te traia, a ponto de fazer com que a sua mente entenda Deus de maneira equivocada. O nosso sentimento pode nos enganar, mas a palavra de Deus nunca nos enganará. Então, o que é confiável? A minha teologia? A teologia de fulano, de Beltrano, de Cicrano? Ou aquilo que Deus diz de si mesmo? O que é confiável? Confiável é o que Deus diz de si mesmo. Ele diz que tem todo o poder, Ele diz que sabe de tudo, e Ele diz que Ele está presente entre nós, aconteça o que acontecer. Amém, meus irmãos? Beleza? Podemos orar então para ir embora para casa? Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra traga luz, como disse o texto que nós lemos hoje. A luz está com o Senhor. Que a Tua palavra traga luz à nossa mente. Quantos sentimentos, quantas sensações
quantas impressões erradas, quantas perspectivas equivocadas, quantas vezes falamos e pensamos sobre o Senhor de uma forma tão errada e nos deixamos influenciar. Queremos aqui reconhecer que é o sentimento humano, é a tristeza, é a amargura, é a revolta, é a frustração que não deixa a nossa mente pensar direito. E clamamos ao Senhor nessa noite, para que o Senhor envie luz à nossa mente e possamos nos lembrar quão grande é o Senhor. É uma música que a gente sempre canta, quão grande é o meu Deus. O Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. E que bom que o Senhor está do nosso lado. Bendito seja o teu santo nome. Porque se o Senhor está do nosso lado, quem nos resistirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É bom olhar para a Escritura. É bom saber que mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor está ao nosso favor. É bom saber que nós alcançamos o teu favor. Eu quero te dar graças nessa noite por isso, Senhor. E repetir como diz o Salmo 46, que o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó está conosco. Amém.